Olá, eu sou o Bernardo Carneiro, empreendedor aqui na Stone, e o meu negócio é ajudar o empreendedor brasileiro. Nosso propósito pessoal e o meu propósito pessoal é tentar transformar a nossa realidade através do empreendedorismo e da educação. O empreendedorismo é para a gente parar com a postura passiva e passar a ter uma postura ativa, protagonista, em querer mudar a realidade que a gente tem. E a educação, eu acho que é a base da capacitação. Você com ferramentas, você consegue ir mais longe. Se falta muita ferramenta e muita estrutura, fica muito mais difícil vencer. E olhando para frente, é encontrar formas de continuar empreendendo e cada vez mais focar nesse tema da educação como forma de impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, tudo que tem a ver com esse tema, a gente gosta de se envolver. Bernardo Carneiro começou a empreender no ramo digital aos 19 anos e fez parte da equipe de várias plataformas de pagamento, como a Braspag, NetCredit, Moip, e não é para menos. Ele é formado em administração de empresas, com foco em finanças e mestre em estratégia pelo IBMEC, e tem mais de 15 anos de experiência em e-commerce. Atualmente, Bernardo é sócio e diretor da Stone Pagamentos, mentor do G4 Educação, colunista da revista Exame e membro do conselho de diversos negócios. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Prazerzão estar aqui. Muito bom estar aqui com você novamente para bater esse papo. E para a gente começar, conta para a gente como é que foi, né, um aluno de administração empreender no mundo digital. Claro, né, o mundo das finanças, que tem tudo a ver com a sua, né, formação. Mas quais foram os desafios que você encontrou? Legal. Eu acho que o primeiro desafio foi que durante a faculdade eu sempre busquei experiências práticas de empreendedorismo, né? Então eu fico feliz quando eu volto para falar de empreendedorismo, porque, é uma coisa que eu super defendo que a gente tenha na escola e na faculdade, bem como finanças é uma coisa que eu defendo que a gente tenha na escola, forte, e na faculdade também. Então, eu acho que a base do que é ser dono foi o primeiro desafio, né? Só que eu tive uma grata surpresa que eu conheci meu sócio no período de faculdade. Meu sócio, ele começou a empreender na época de escola, né? Então, quando a gente começa, ele já tinha feito um primeiro negócio, já tinha vendido um negócio. Meu outro sócio também. Devia ter o quê? Uns 15 anos? Ele começou 14, então acho que isso daí ajudou. Eles dois já estavam, tanto o André quanto o Edu já tinham feito uma empresa, já tinham empreendido, estavam começando um negócio novo chamado Braspag, tá? E esse negócio tinha o objetivo de facilitar as compras online, né? Eu acho que ainda eram os primeiros passos da internet no Brasil, engatinhando o e-commerce. Aquilo parecia uma baita de uma oportunidade. Na época eu estava na Vale, já fazendo meu estágio, já tinha mais ou menos um caminho para ser efetivado, ou fazer o programa de trainee, e aí ele me vende que ali a gente ia ter um mundo pela frente, e a gente era muito novo para sonhar em ser somente um grande executivo. Então ele falou, cara, por que a gente não constrói aquela empresa que a gente já sonhou em trabalhar um dia, né? E isso parecia fazer muito sentido. Basicamente o racional foi, vamos, né? Se der errado, eu acho que eu tenho muito tempo de voltar. Sim. E ser esse grande executivo, né? Então, começa assim, e especificamente tecnologia, a gente foi compondo a sociedade com alguns sócios técnicos ao longo do caminho. O Edu já tinha esse viés técnico, então isso daí que ajudou a gente a entrar no mundo de tecnologia, muito mais a gente sendo de negócios e ele sendo de tecnologia. Então, talvez aí seja um grande aprendizado para todos os nossos alunos, né? Eu acho que quando você vai empreender, você não vai construir nada grande sozinho. Então, foque em construir um time que você vai muito mais longe. Muito bom. A gente sempre fala aqui sobre propósito, né? O Bernardo hoje é uma pessoa realizada, né? Já conquistou muita coisa. Mas o que te move para acordar todos os dias? E o que te move a mover os outros que trabalham com você? Legal. Vou falar do propósito da empresa e aí já conecto com o nosso pessoal. Eu falo nosso porque os sócios são muito alinhados nesse sentido. O propósito da Stone, por que a gente criou?
a empresa. A gente criou com a cabeça de ajudar o empreendedor brasileiro, tá? Então essa é a nossa grande missão, esse é o nosso grande propósito. E por que ajudar o empreendedor brasileiro? E por que a gente focou no pequeno e médio empreendedor brasileiro? E por que a gente cresceu o Brasil adentro, né? Que eu acho que quanto mais você vai atingindo esse empreendedor numa escala menor, e quanto mais você invade o interior do Brasil, mais você vai entender como é que é difícil a realidade do empreendedor. Sim. Tá? Seja do ponto de vista de empreender sem você ter sido capacitado na escola, com finanças, né? A gente brinca que primeiro você vira empresário, depois você aprende finanças no Brasil. Por isso a gente tanto defende que o empreendedor deveria, ou as pessoas no Brasil deveriam aprender empreendedorismo e finanças na escola. E às vezes até delega para o contador a administração financeira do negócio, né? Exatamente. E aí tem muito erro. Eu acho que o cenário tributário não é estável, então é complexo, de fato. Até quem está querendo fazer certo, às vezes erra, né? Eu acho que tem uma dificuldade grande do ponto de vista de gestão, de não ter sido preparado mesmo do ponto de vista de gestão. Sim. Então a gente acha que a gente precisa levar tanto serviços financeiros quanto softwares de gestão para ajudar a vida desse empreendedor ser melhor. Tá? Esse é o nosso propósito enquanto companhia. Nosso propósito pessoal e o meu propósito pessoal é tentar transformar a nossa realidade através do empreendedorismo e da educação. Tá? Então, a gente só entende que o Brasil vai ser diferente se a gente efetivamente focar nesses dois pilares. O empreendedorismo é para a gente parar com a postura passiva e passar a ter uma postura ativa, né, protagonista, em querer mudar a realidade que a gente tem. Né? Não adianta você todo dia acordar de manhã e reclamar que o governo isso, ou que o trânsito aquilo, ou que não... Vai lá e muda. Sim. Vai lá e melhora. Faz o a sua campo parte, de jogo. né? Faz a sua parte. Então, esse é o lado protagonista, né? Você ser protagonista da sua vida, acho que esse é um pouco da vida do empreendedor. E a educação, eu acho que é a base da capacitação, né? Você com ferramentas, você consegue ir mais longe. Sim. Se falta muita ferramenta e muita estrutura, fica muito mais difícil vencer. Por isso que muita gente empreende, quebra. Empreende, quebra. E o Brasil não é tão tolerante com quem quebra. Sim, sim. Então não é tão fácil para o cara fazer de novo. Né? Acho que temos outros países que reconhecem isso de uma forma diferente. Mas aqui, se o cara quebrar, muitas vezes enrolou a vida dele inteira. Está estigmatizado, né? Além da questão prática mesmo, de estar enrolado financeiramente. Né? Como é que esse cara se recupera, né? Então, acho que a educação ajudaria a gente a pensar maior, falhar menos e ter as ferramentas certas na hora de transformar a realidade. E hoje, assim, com o tamanho que vocês têm, com a penetração no Brasil inteiro, assim, o potencial realmente de impactar esse pequeno empreendedor, né, que com seus desafios de gestão que você acabou de colocar super bem, é realmente algo que vocês podem fazer. Né? Exato. Agora eu queria falar sobre inovação, né? O mercado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro é muito desenvolvido, né? A gente tem, né, tecnologias de ponta, é referência em muitos, né, para muitos outros países. Queria te perguntar como é que você, né, lidou, a empresa lidou, né, com a dinâmica da inovação e como é que foi a estratégia de vocês, né? Vocês desenvolvem em casa, compram, como é que é essa estratégia? Eu digo que muita gente coloca a gente como um case de transformação digital, né? Eu falo que a gente não teve que transformar nada. A gente já nasceu numa era e com um mindset diferente. Sim. Quando a gente entra numa indústria que era legado de um monopólio, ali já tinha um pensamento pré-estabelecido. Sim. E quando a gente entra para enfrentar, muito provavelmente, os melhores aí do país, que são os grandes bancos brasileiros, que são cases globais, a primeira coisa que a gente pensa é como é que a gente ganha um jogo como esse com a mesma estratégia deles. Não me parece ser inteligente. Sim. Então, para quase tudo, a gente aplicou uma estratégia diferente daquela pré-estabelecida. Né? Então, a gente tem muito claramente lá um tripé que a gente olhou quando foi começar a companhia. A primeira parte do tripé é o relacionamento com o cliente. Relacionamento, em geral, para essas grandes instituições, eles são vistos como custo. E eles geralmente são terceirizados. Né? E é muito comum você viver aquela dinâmica de cair numa URA, clica aqui, clica ali, espera,
se estressa, quem atende não resolve, transfere para o outro e vira aquela confusão. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, putz, a gente tem que ter uma premissa aqui. A gente vai ter que ter um relacionamento próximo e transparente. E desde então, a gente criou um conceito de atendimento humanizado. Toda vez que a pessoa nos ligar, alguém vai te atender. Não é uma máquina. E rápido, de preferência. Tá? E essa pessoa é treinada para resolver o seu problema. Então, a gente já chegou a ter quase 2.000 encantadores no time. Caramba. Essas pessoas são treinadas para atender e resolver. Não existe URA, não existe fica transferindo para o outro, não existe essa dinâmica de fricção. Né? Então, a primeira coisa que a gente quis mudar é relacionamento com o cliente. Aí, outra coisa que a gente quis mudar, como é que o nosso produto é distribuído. Em geral, os bancos distribuem seu serviço através da agência ou do correspondente bancário. A gente decidiu que a gente ia criar um time, que a gente chama internamente de polos, onde a gente ia estabelecer o nosso polo e o nosso time ia Brasil adentro visitar os nossos clientes. Então, ao invés de ser aquele negócio passivo, você vai até a agência, a gente vai até você, né? Porque você é importante na relação, então a gente vai até você. E ali a gente consegue criar um relacionamento próximo, inclusive para entender as dores do nosso cliente para as inovações e desenvolvimento de produtos futuros que a gente vai fazer. Está lá na ponta. Então, a distribuição foi outra coisa que a gente mudou. E a terceira parte do tripé é a tecnologia. Dado que era um monopólio e sempre foi uma tecnologia fechada, um ecossistema fechado, o ecossistema financeiro brasileiro, quando a gente entra, a gente abre a nossa tecnologia para terceiros criarem suas próprias fintechs. Olha só. Tá? Então, não é que a gente entrou no mercado e quis o mercado só para a gente. A gente entra no mercado e abre o mercado. Tem uma plataforma que se penduram outros negócios. Exatamente. E aí vem um boom de fintechs no Brasil, cada uma resolvendo um tipo de dor específico, cada uma endereçando um nicho específico. Então, assim foi como a gente nasceu. Não teve uma transformação, né? É Isso já era o nosso mindset, era a nossa premissa. Aí de lá para cá, né, pode ser uma pergunta, putz, a empresa cresceu, né, hoje em dia está em outro patamar, fizemos lá o nosso IPO, hoje em dia eu diria já que a gente é um negócio grande, né? Dado que a gente é um negócio grande, como é que a gente se mantém empreendendo, né? Eu acho que isso é um desafio. A gente constantemente desenvolve dentro de casa um exercício de, se numa determinada dor do nosso cliente, a gente vai resolver através de um M&A, por exemplo, investindo num negócio novo ou comprando um negócio novo, que foi o exemplo da Lynx, né? A gente comprou a principal empresa de software para varejo no Brasil, então isso foi um M&A. A gente entendia que, mesmo que a gente construísse do zero, demoraria muito tempo para a gente ter a escala que eles tinham, o conhecimento específico que a gente tinha, então foi uma aquisição. Mas em contrapartida, o nosso banking, ou o Tom, que é a nossa iniciativa do autônomo, a gente desenvolveu dentro de casa. Então foi um grupo de pessoas que bolou esse projeto, sentou no lado do escritório lá, no cantinho do escritório, ficou lá de pouquinho em pouquinho, estudando como é que é a vida do autônomo, como é que é a dor do autônomo, como é que a gente coloca esse tipo de projeto de pé, que competência específica que era importante a gente não tinha, né? A gente entendeu que era o tema da mídia, a gente vai atrás de um grande sócio de mídia, faz uma JV e lança o Tom, que hoje é uma importante linha do nosso negócio, é um business que cresce muito dentro de casa e foi uma grata surpresa, que a gente não atendia o autônomo, hoje a gente atende o autônomo e é um business que está crescendo forte dentro de casa. E com produto sob medida para ele, né? Não foi uma pra adaptação ele, exatamente. de alguma coisa que... Não é que a gente pegou a Stone e tentou fazer, encaixar... Não. Sim. O Tom, a gente vai com o time do Tom, produto Tom e com a nossa unidade de negócios que estuda o autônomo. Né? A Stone, a gente continua lá, da mesma forma da nossa origem, atendendo pequeno e médio empreendedor brasileiro. Lá no digital, a gente está com a Pagar.me também, fazendo o trabalho dela, focada no empreendedor digital. Então, a gente vai sempre orientando a companhia e a evolução da companhia a partir do tipo de cliente que a gente quer atender. Muito bom. Você falou em competência, né? A sua trajetória pessoal é de uma pessoa de business, né? Fez ADM, depois fez um mestrado em estratégia. Muitas vezes a gente recebe aqui no programa pessoas que tiveram trajetórias mais variadas, assim. Estudou uma coisa, foi trabalhar com outra, tem a ver com seus propósitos e jeito de ver o mundo, né?
Você teve uma trajetória, digamos assim, um pouco mais previsível, né? É isso mesmo, né? E assim, em 15 anos, eu imagino que outras competências você precisou desenvolver, além da tecnologia que a gente já falou no início, né? Como é que foi isso, né? A sua formação, né? E a sua transformação em quem é o Bernardo hoje? Total. Foi médio isso, né? Eu acho que começa com a administração, de fato. Eu acho que a base financeira é importante para todo mundo que vai empreender. Só que quando a gente começa e em toda a nossa trajetória, a gente construiu negócios de tecnologia. Né? Então a gente teve que entender muito e estudar muito como é que se comporta um business de tecnologia, conhecer um pouco mais da dinâmica de tecnologia, compor o time com sócios de tecnologia para a gente poder avançar. E é uma dinâmica razoavelmente diferente de uma indústria, ou de um business tradicional, ou do mercado financeiro, né? E aí a gente começa os nossos negócios. A partir do momento que os negócios crescem, eles ganham muita complexidade de gestão, né? E aí vem a parte de administração de novo para a mesa, para nos ajudar na parte de gestão. Só que no nosso caso específico, a gente focou em estudar, e aí os mentores tiveram um papel importante, o estudo individual ao longo da vida, a gente sempre estudou muito, todos os sócios leem muito, estudam muito, a gente gosta de visitar outros empreendedores e aprender com eles, a gente estudou muito o negócio de gente, porque a gente sempre soube que se a gente quisesse fazer alguma coisa grande na vida, a gente teria que ter condições de atrair os principais talentos. E com aquela premissa, né, de atendimento, gente com gente. Gente com gente, proximidade. Né? Então, a gente falou, a gente vai ter que ser bom de gente. A gente vai ter que ser um especialista em cultura. Sim. A gente vai ter que criar alguma coisa que realmente seja admirada, gere um impacto positivo na sociedade. Então, a gente estuda muito essa parte. Aí, essa parte foi bem além da base, né? Da administração. Então aqui a gente vira um especialista em gente e cultura. E aprenderam sozinho? Isso foi um desenvolvimento? A gente estudou muito, mas a gente gosta muito do mentor. Então a gente teve alguns bons mentores e tem ainda. São pessoas que constantemente a gente se reúne e troca ideia e que já fizeram negócios maiores que a gente e que já passaram pelos desafios de gente e já enfrentaram muitas crises, né? Que tiveram já um passinho à frente do que vocês estão. Né? Isso daí a gente faz. Os investidores foram importantes nesse papel, então a gente sempre buscou investidores que, além do capital, trouxesse alguma competência específica para o nosso negócio, tá? De conhecimento específico. Então, eles nos ensinaram muito sobre diversos pilares para compor a nossa trajetória. E aí, o mais bacana conforme a gente foi crescendo e fazendo vários negócios, a gente sempre teve uma preocupação, que é o negócio vai e as pessoas ficam, né? Então a gente sempre tentou trazer os sócios juntos na trajetória. Então esses negócios foram construídos a partir de um somatório de pessoas, né? Que foram atraídas pelo mesmo propósito, que empreenderam juntos, passaram dificuldades juntos, venceram juntos e continuaram juntos, né? Então, por mais que às vezes a gente se separe e cada um vai empreender numa frente, esse grupo continua bem próximo e fazendo coisas juntas, né? Então, eu acho que a gente conseguiu fazer coisas maiores porque a gente aprendeu a dividir e a gente aprendeu a atrair pessoas boas para trabalharem com a gente. E, na nossa opinião, se você quiser fazer algo grande na vida, você tem que aprender a dividir rápido e você tem que aprender a atrair talentos para o seu lado. Para poder dividir bem, né? A mentoria é uma relação pessoal em que alguém mais experiente oferece orientação aos menos experientes. O mentor é aquele que já vivenciou a realidade do mentorado e é capaz de antever os próximos passos. E um bom mentor não é aquele que dá respostas, oferece conselhos, mas aquele que faz as perguntas certas, daquelas que grudam na cabeça do outro e o leva a refletir e a encontrar a resposta. Bernardo, você já falou pra gente que teve mentores, né, na sua trajetória e a importância dele. E a gente sabe também que você atualmente mentora outras empresas. Qual assim o quanto isso ocupa a sua agenda, o quanto isso te mobiliza, né, quanto que isso é significativo para você? Legal. Nas mentorias, hoje a gente estruturou de duas maneiras, né? Tem a mentoria
das pessoas que nos procuram, de fato, outros empreendedores e pedem mentoria sobre algum tema específico. Isso daí o nosso escritório está sempre de portas abertas para receber essa turma e bater um papo. Então é comum todos os meses rolar alguns papos desses. Eu tenho uma dedicação grande lá na Endeavor. E na Endeavor, eles mesmo ajudam lá a fazer o match. Né? Eu sou mentor em Endeavor. Eles trazem os empreendedores em Endeavor, que têm algumas necessidades específicas, procuram, montam lá na agenda, então também é comum aparecer algum tipo de mentoria nesse sentido. E a gente estruturou da seguinte maneira a nossa mentoria como uma dedicação mais recorrente. Eu acho que os lugares que a gente consegue agregar, a gente em geral participa do conselho. Sim. Sejam de negócios nossos, atualmente até negócios de terceiros. Então, lá, se eu consigo ser relevante no tema de gente, eu posso ser um conselheiro que vou ter essa preocupação no board de garantir que a companhia está se preparando no tema pessoas para o crescimento futuro. Então, é comum eu fazer parte de alguns conselhos com essa cabeça. Com essa cabeça. E aí, nessa jornada da participação em conselho, foi alguém que você mentorou e que a relação vai ficando mais profunda, que chega uma hora que vira... Tem muito disso, tem investidas nossas, né? Tem aquele cara que dá gosto de se mentorar, que realmente é disciplinado, coloca em prática, vai avançando. Então, vários desses negócios cresceram e hoje em dia estão em outro patamar. E eles acabam falando, pô, vem aqui participar e eu faço questão de alguma maneira remunerá-lo por isso e tal. Então, acho que tem esse tipo de situação também. E tem algumas situações que aí são de mercado, né? Você é visto como detentor de uma competência específica, vem alguma companhia, seja de capital aberto, seja de capital fechado, e vai atrás de você por conta dessa competência específica. Então, esse tipo de papo também vai. Mas, em geral, eu só gosto de me envolver com aquilo que eu tenho algum tipo de relação mais próxima. Não é um negócio comercial. Ou eu tenho que ter muito a ver com o propósito daquela empresa, ou com aquele empreendedor, ou a gente é sócio de alguma maneira. É mais esse tipo de coisa que me atrai. Muito bom. E o Bernardo, né, do futuro? Quais são seus sonhos? O que você ainda almeja conquistar para você, para a sua empresa, para a sua família? Quando você pensa lá na frente, aonde você quer chegar? Legal. Acho que tem muito para a gente fazer ainda como companhia. Acho que a companhia está passando por um processo de profissionalização. A gente está no caminho certo para entregar os objetivos combinados aí até 2027. Então, isso eu tenho uma segurança grande que a gente vai, né? Quando eu fico pensando mais no meu dia a dia, eu acho que a coisa que está mais latente na minha cabeça é ter mais tempo para os meus filhos, né? E eu acho que certamente esse vai ser o empreendimento mais desafiador que eu vou ter. E esse não dá para dividir, né? Eu divido muito com a minha esposa. Dá para dividir com mais um, talvez com mais 2 ou 3. Mas eu tô curtindo muito essa fase, né? E cada dia é uma novidade, e é muito legal ver ele se interessando pelo trabalho do pai. Meu filho gosta muito de número, então ele gostando de número, acho que é umas coisas legais que estão acontecendo. Agora ele está muito na vibe do esporte, os dois, é uma coisa que eu super apoio, que eles sejam, de fato, pratiquem esporte. Eu acho que esporte é uma boa forma de educar. Então, eu quero ter mais tempo para eles, sem dúvida nenhuma. E olhando para frente, encontrar formas de continuar empreendendo e cada vez mais focar nesse tema da educação também, como forma de impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, tudo que tem a ver com esse tema, a gente gosta de se envolver. Por quê? Porque a gente entende que por ali a gente consegue gerar um impacto relevante. Talvez um pouquinho do que a gente aprendeu na jornada, a gente consegue compartilhar. E talvez isso ajude outros, né, a acertarem. Muita gente hoje fala que se espelhou em coisas que a gente fez no passado.
Seja empreendimentos que a gente teve, seja lá o nosso IPO, seja a nossa cultura. Sim. Então, acho que isso é uma forma de você ir mudando de pouquinho em pouquinho a vida de um maior número de pessoas. Então, eu penso muito como é que eu consigo dedicar mais tempo em empreendedorismo e educação. Para isso, né? E fazer isso e continuar fazendo os nossos também, tá? Não acho que estamos no momento de parar, não. Eu acho que a gente gosta, de fato, é uma opção de vida, né? Tem muita gente que olha o empreendedor como um lifestyle. Eu acho que se você está nessa, é um caminho ruim. Né? É uma visão distorcida. Eu acho que empreender é uma decisão de vida. Sem dúvida. Né? Então, a gente não fica reclamando que trabalha muito ou pouco, acorda cedo ou tarde, é difícil o final de semana, você tem muita gente no time, se dá muito trabalho. Foi uma opção de vida. Né? Você deveria agradecer, não reclamar. Então, se é uma opção de vida, vai lá e faz. Isso aí. É assim que a gente olha. Muito bom. Falando em jornada, né? São 15 anos já, né? Já estou indo para 20. 20 anos. Passou de 20 já da sociedade. Muito bom. 20 anos, então, né, que aquele Bernardo, que estava estudando administração no IBMEC, recebe aquele convite. O que hoje, 20 anos depois, o Bernardo de hoje falaria para aquele Bernardo de 19 anos, né, que tinha suas inquietações? Você mesmo falou agora mesmo, né? O maior desafio foi aceitar essa cadeira de dono, né? Esse chapéu, essa opção de carreira. Calma que vai dar certo. Que eu acho que a gente já passou por alguns bons desafios. Sim. Né? E isso daí vai te dando casca, né? Então, hoje eu vejo que coisa que a gente assustava lá atrás, a gente não perde uma noite. Sim. Né? Mas quando você está começando e pega determinados desafios, você acha que a empresa vai quebrar amanhã, que a gente vai falhar não sei o quê. E isso daí, eu acho que a gente tem que ter a convicção de, por mais difícil que seja, calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Continua ralando, né? Tem que ter resiliência. Acho que muitos acabam desistindo no meio do caminho. Por isso que eu bato muito nessa frase de ser uma opção de vida. Porque se você for achando que é a forma que você vai ganhar dinheiro mais rápido, que se ser dono é legal para contar para os amigos, que você é o dono e vai ganhar mais dinheiro que todo mundo, tem muitas vezes que você vai ficar sem o salário e o time vai ficar com... Não vai. Né? Mas se você realmente tem a convicção que você quer fazer aquilo para a vida, aí eu acho que vai e calma que vai dar certo. Entendeu? Acho que é isso. Para a gente terminar agora, Bernardo, queria que você deixasse um recado, uma dica, né, para quem está assistindo a gente e que está com vontade de empreender. Né? Você já falou que calma que vai dar certo para o Bernardo, mas tem mais alguma recomendação que você gostaria de deixar? Várias. Então, para quem vai empreender, eu brinco que a nossa missão é ficar convertendo mais gente para empreender. Então, a minha missão aqui é te convencer a empreender. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu acho que já fica de olho, seja você estando na faculdade ou não, quem é aquela turma boa que está perto de você. Porque esses caras podem ser seus sócios ou seus clientes amanhã. Tá? Então, eu acho que você deveria prestar bastante atenção nisso, se preocupar em construir com time. Eu acho que tem muita gente que tem na cabeça de empreender ser uma jornada solitária. Eu acho que de fato é uma jornada solitária. Então, construa time para que você seja menos solitário. Então, acho que time é uma coisa fundamental de você levar. E eu acho que muita gente, eu tenho vários amigos empreendedores, que eles deram pouca atenção no período de estudo. Né? Acho que o Brasil tem um pouco disso, no varejo tem isso mais ainda. A gente aprende a empreender na prática. É verdade, aprende na prática, mas muita coisa que você aprende de ferramenta na época da faculdade, você usa, te ajuda. Então, assim, atenção dobrada no estudo, né? Que eu acho que isso daí vai te ajudar a ter uma base mais forte no momento que você for empreender. Então, eu acho que todo mundo quer empreender, atenção dobrada nos estudos. Não deixa isso de lado, não, que eu acho que tem muita coisa importante que você aprende
na faculdade, inclusive os relacionamentos. Sim, não precisa aprender tudo pela primeira vez, reinventar a roda, né? Se já tem conhecimento acumulado, a gente sobe em cima desse conhecimento e adiciona, né? Exatamente. Bernardo, foi um prazer te receber aqui, né, bater esse papo, né, com essa empresa que o brasileiro se orgulha muito, né, de ter, né, presente, e muito obrigada mesmo. Obrigado, prazer estar aqui. Como eu falei, tudo que tiver a ver com educação, pode me chamar. Sendo no IBMEC, tem um carinho especial. Sendo aqui no Rio também, né, que a empresa, querendo ou não, nasceu aqui. Então, sempre que quiser, estamos de portas abertas aí à disposição. Obrigada. Obrigado. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir as outras temporadas no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só os trechinhos, também tem alguns cortes lá no Instagram, @IBMEC, e no TikTok, @IBMEC.oficial. E até a próxima!